Olá, tudo bem? Estamos de novo aqui com mais um podcast com o nosso Doc Talk, certo, doutor Ricardo? Certo, doutora Paula. E hoje nós temos 2 convidados. Isso é inédito. Quem nós estamos aqui? Dose dupla. Dose dupla. Doutora Adriana Blanco, doutor Carlos Esperandil, meus colegas, para quem conhece, sabe que são meus colegas de turma, formados comigo, ou seja, anos de medicina. Menos Ambos você, são formados com você? Sim. Menos você, né? Você é mais novinho na área. Eu sou bem mais jovem. Então, a gente veio falar hoje de um tema muito legal que a gente ainda não abordou, que é a longevidade, que é o envelhecer saudável. Isso para começar, né? Porque Isso para você começar. está falando do Dr. Carlos. E vamos falar dela, da Adriana. Mas a doutora Adriana, a gente já vai colocar. Antibiótico. Não só de antibiótico, Não. ela tem uma história muito legal para contar pra gente No final, sobre mas livros. não comece a dar spoiler. Então, doutor Carlos, conta pra gente. Como que foi essa paixão pela geriatria que a gente sabe que você tem? Você é um entusiasta do envelhecer Isso, saudável. é o que tá lá na minha bio do meu Instagram, né? Entusiasta do envelhecimento funcionalmente capaz. Então, nós nos formamos há bastante tempo, não vamos dizer quanto, não dar spoiler da idade, que nem você disse, mas já faz algum tempo, já dá para contar em décadas. E nós fomos nos especializando em clínica médica, nos especializando em pessoas, né? Eu sempre me dizia que eu me via como um médico. Médico do quê? Médico. Precisa ser alguma coisa? Precisa ter sobrenome esse médico? Pode ser só médico? Aí as pessoas me olhavam assim, não pode. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma especialização. Você tem que ter uma especialidade. Não é possível. A vida foi me levando para um lado, foi me levando para o outro. Eu fiz residência. Minha primeira formação foi residência em medicina de família e comunidade. Foi bem legal. Foi bem legal porque ali você realmente entendia pessoas. Porque você não tem recurso. Né? Você trabalha no SUS, você tinha que... Qual que é a diferença de médico de família e clínica médica? Excelente a tua pergunta. E o clínico geral? Excelente a tua pergunta, até porque eu fiz a especialização em clínica médica depois, são duas coisas diferentes. A medicina de família e comunidade, ela é uma residência onde você se especializa na medicina comunitária. O paciente está na atenção primária. É um primary care no brasileiro. Então você está lá no portão de entrada do sistema. Esse médico ele tem que saber muita coisa. Porque ele é o porteiro. Então, nós sabemos, por tudo que a gente estuda na medicina, 90% das queixas, elas são usuais. Primárias. Passíveis de ser resolvidas por um médico que tem um bom entendimento de praticamente tudo. Não só de clínica médica, mas de pediatria e de ginecologia também. Então, o médico de família, ele vai abordar todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias. Diferente da clínica médica. E lembrando que o médico de família insere aquela pessoa dentro de uma comunidade com características muito específicas. Contexto familiar. Você veja que a gente jura por Hipócrates, até nos dias de hoje, uma pessoa que viveu há quase 2.500 anos atrás, sempre... Qual era a ideia dele? Inserir um órgão dentro de um corpo dentro de uma comunidade. Então, ele avalia... Né, tudo que está... O seu entorno é importante. Exatamente. Né? Tanto que a formação de grupos, antitabagismo, para hipertensão, de gestantes na adolescência. Eu acho a medicina de família, assim, fascinante. A gente usa uma analogia muito legal. Você imagina uma pizza, e essa pizza está cortada em pedaços. Cada pedaço é uma especialidade. Você tem lá clínica médica, você tem pediatria, você tem cardiologia. Você coloca as especialidades que você quiser da medicina lá. Se você cortar o meio dessa pizza, a área de conhecimento vai ser o equivalente a um pedaço. Só que ela vai contemplar todas as especialidades. Essa é a medicina de família. Então, a medicina de família, ela abrange quase todas as especialidades, se não todas, e ela tem uma noção muito boa das coisas. Isso foi muito legal, foi minha residência. Mas eu saí de lá, mas eu sempre fui apaixonado por hospital. Eu gostava de internar, eu era internista. E eu estava trabalhando dentro da comunidade, e eu falei, não, mas veja, eu queria ser médico e está me faltando uso do recurso. Eu sabia mais do que era possível ali. E aí fui para dentro do hospital. Fiz título de especialista em clínica médica, já tinha residência em medicina de família. Que é a atenção secundária e terciária. Secundária e terciária. E dentro do hospital a gente está realmente dentro de um setor já mais especializado, onde você faz a medicina interna, porque é dentro do hospital. Então a clínica médica, ela tem um pouco disso. A gente confunde medicina interna com clínica médica, mas eles são sinônimos. Então você tem lá... Mas então a medicina interna é só porque está dentro do hospital. Se a gente está num consultório, é clínica médica, é isso? É mais ou menos isso, são sinônimos. Né? Mas são sinônimos porque é uma atenção mais dirigida. Mais dirigida. Assim, e muito sobre mais... esta doença, não é
Isso. aqui esta pessoa teve gravidez na adolescência, a irmã teve o mesmo problema. Lá na medicina de família você vai pensar nisso, né? Isso. O Ricardo está coberto de razão. Você vai atrás da doença, do processo patológico, adoecimento, e buscar uma causa, fazer um diagnóstico e fazer um planejamento terapêutico. Bom, isso foi por os primeiros anos de formado, essa foi a minha praia. E o que acontece quando a gente faz clínica médica e medicina de família trabalhando dentro do hospital? Qual que é o nosso maior faixa etária de público que Idoso. consome o nosso serviço? Idoso. E eu fui me envolvendo com os pacientes de mais idade, a pessoa idosa era mais frequente. O que é idoso no Brasil? Brasil, 60 anos. 60? 60. Gente, mas eu acho os 60 hoje em dia Hoje, tão sim. jovens. Sem Sim. dúvida. O meu Sim. pai tem 71, Super 72. vitalidade, né? Ele trabalha, ele viaja, ele... Sim. Impressionante. E daí você foi fazer? E aí eu fiz geriatria. Eu Uau. fiz título de especialista em geriatria. E eu nunca me imaginava, com 3 RQS, né, que é Registro de Qualidade Especialista, tenho 3 RQS. E é muito legal. Então, daí o que acontece? Depois da geriatria, em 2017, que eu me consegui titular até aqui, são 6 anos já de prática geriátrica pura. Então, hoje eu estou 100% Mas foi do por meu causa tempo. disso, foi porque Foi por você causa desse- começou a conviver mais Sem dúvida. com aquela... Você não aquele... pensou na geriatria lá em 2005? Até porque não tínhamos a geriatria tão Difundida, fundamentada, né? A gente... Com quantos anos a pessoa deve começar a frequentar o geriatra? 60 anos? Essa é uma pergunta bem interessante. Não necessariamente. Não, na verdade, desde jovem. É que Porque se a você medicina Mas daí a pensar... gente vai pra clínica médica, a gente vai pra gineco? Mas olha só. pra onde Não, a gente vai? medicina preventiva. A clínica médica, como nós falamos há pouco, ela é mais uma especialidade de diagnóstico, certo? Então, assim, para você fazer promoção de saúde no clínico, ele não vai tão bem. O médico de família vai melhor. Ele... Hoje existe um movimento da medicina de família para dentro das operadoras de saúde, já não é uma especialidade só de SUS. Então, isso é uma coisa que eu vejo bastante, porque assim, a grosso modo, o que a gente vê é o seguinte, quem quer fazer o acompanhamento geral vai no cardio, e a mulher vai no gineco, você já viu isso? Sem Você dúvida. vê isso, Adri? Sim, sim. Ah, Sim. mas eu pego lá os exames, né, como alergista, como imuno, mas quem que te pediu esses exames aqui? Ah, gineco. Aham. E daí o cardio virou o clínico e a Aham. gineco virou Virou a a clínica clínica da mulher. lá da mulher. Na verdade, assim, o que acontece? O clínico, o cardio sendo clínico não é uma coisa tão ruim, ele sendo clínico. Porque ele fez clínica médica antes de fazer cardiologia a maior parte das vezes. Então ele sabe o que está fazendo. O gineco, ele acaba estudando muito as doenças mais prevalentes da mulher e ele acaba se tornando um bom clínico de mulher. Mas Só o que, foco Só não que é a mulher isso. não Só é que- só útero e mama. só que útero, ovário e nós mama. estamos falando em promoção de saúde, Isso. entendeu? Então nós não estamos falando só de diagnóstico E na e tratamento. geriatria tem isso inserido. E a geriatria, então, agora finalmente eu vou chegar nela. A geriatria, ela é a especialidade mais interessante de todas. Não é porque é a minha, não, talvez. Eu A acho. nossa sociedade, ela já começa por aí. A sociedade brasileira, ela não é só de geriatria. Ele é de geriatria e de gerontologia. Por quê? Porque Qual a diferença? Qual que é a diferença disso? Porque nós não conseguimos fazer sozinhos o atendimento do idoso. O médico sozinho, que é o geriatra, ele precisa de todos os outros especialistas das outras profissões. É uma equipe multi Uhum. que nos dá o apoio, que é a equipe da Geronto. Então nós precisamos de físio, enfermeira, fono, nutricionista, Infec. psicóloga. Especializados Seria em médico. Foi por isso que geriatria. você casou com uma médica? Eu- E infectologista? Foi. Matou, Ricardo. Foi só por isso. Você estimulou esse casamento? Você estimulou essa especialidade? Mentira, porque Você- a Adri... Mentira, a Adri ia fazer pediatria. O que tinha a ver pediatria com a geriatria? Não, mas eu sempre acho que médicos, quando eles casam, o outro, tipo, olha e vê um perfil que ninguém vê. Não dá essa sensação? Dá essa sensação. Tipo, você via coisas nele que ele mesmo não via. É nada, é porque a falou, gente "Por que passa você não vai-" 6 anos tudo junto na mesma faculdade e a gente não tem outra opção, a gente tem que casar com Tá, quem falar mesmo. mas ele... Essa é a verdade. Poxa, mas ele fez 400 residências, entendeu? Mas aí ele já tava casado com ela. Mas eu acho que ela teve um pouquinho disso. Você teve, Ana? Ah, eu acho que eu tive, com certeza. Não, acho que brincadeira à parte, assim. Mas, de fato, a época que ele foi fazer geriatria, eu já estava dentro do hospital. E isso que ele falou é uma verdade absoluta. Você, hoje, tem a prevalência, 80% dos pacientes internados na clínica médica, vamos dizer assim, são pacientes acima de 60 anos, porque são Dentro os do que... hospital, 80% Sim. dos internados são acima de 60 anos. São os que adoecem e que precisam de cuidado secundário. Ou um paciente mais jovem e que vai ficar mais tempo internado. O paciente mais jovem, ele entra para fazer o quê?
ou porque ele teve um trauma sobre uma cirurgia ortopédica, ou porque ele vai operar uma vesícula, ou porque ele vai operar uma hérnia. Então, ele entra, faz procedimento cirúrgico e vai embora. Ah, Ele entendi. não permanece mais dias Internado. internados no hospital, que precise de um cuidado e um olhar mais horizontal. Quem precisa desse cuidado? O paciente de mais idade. Então, além dele ter um vínculo, eu digo que ele tem uma paciência enorme, porque para você, de fato, trabalhar na geriatria, ser um bom geriatra, você precisa ter toda a expertise do acolhimento e da escuta. Né? Porque o paciente chega na tua frente com a sacolinha de exames desde que ele tinha 40 anos. Doutor, ele tem 85 agora. Trouxe aqui meus últimos exames. E você vai ter que sentar e escutar a história inteira dele para que você entenda o contexto que ele vive. Daí vem todos esses atributos da medicina da família, que acho que foi para ele um grande diferencial de ter todo esse contexto, essa bagagem de entender que, além de eu enxergar a doença, eu preciso enxergar o contexto que ele vive, familiar, o entorno, né? Que ele já tinha entendido na medicina da família, sim. Então, que isso é uma bagagem e que faz muita diferença para o paciente. E você é pediatra? Eu sou pediatra. E infectologista? Infectologista. Quer dizer, acaba o atendimento, né? Vocês quiseram fazer um all tipo... Isso, a gente que hoje pega a jornada Benjamin toda Button. do paciente. Pega a entendeu? jornada toda. Só que Da né, família. vem da Né? criança até Então, a porque ela atende a criança até tantos anos, aí ele pega ali, pá. Não, ele já pega os pais desse paciente. Não, o avô O dessa avô, criança. os Eles pais. quiseram, tipo, monopolizar a medicina. Ei, mas assim, né? Mas quem, é quem atende interessante criança, a criança não tem muita autonomia durante a consulta, né? Então é a mãe que fala. Sim. E a gente Então, ambos vê são muito bastante. pacienciosos, hein? Queria ser É. filho deles. Porque pense, Eu não. é muita paciência, gente. Uma não pediatra tem. Chega em casa, ninguém tem Em mais casa paciência. ninguém mais tem Ninguém paciência. tem mais paciência. É verdade. Mas Ricardo- assim, ó, o que acontece? Assim, a mãe, né, que traz a criança, a mãe tem autonomia sobre a criança. Sim. E o paciente idoso geralmente está acompanhado, É o né? filho. Então, você Quem é o abriu, filho? você Abriu um leque abriu bem uma pasta interessante bem agora. interessante aí mesmo, porque existem muitas pessoas que fazem comparações entre a pediatria e a geriatria. né? Sim, é Inclusive- bem isso que eu ia chegar. inclusive Você acha que tem? Jocosas, né? Dizendo assim, teu paciente usa a mesma fralda, o paciente usa fralda dos dois lados, o paciente não tem dente dos dois lados, o paciente não fala dos dois... Gente, isso aí é o que nós detestamos, odiamos dentro da geriatria, que é você infantilizar o paciente de idade. Então, não existe creche para idosos. Pelo amor de Deus, parem. O Brasil inteiro, o mundo inteiro, de usar creche para idosos. O que existe são instituições de longa permanência. São casas asilares, já não se usa mais. São instituições de longa permanência. São centros-dia, onde a pessoa Centro-dia. passa o dia lá, entendeu? E que ela tem já toda uma sabedoria, independente de Claro, doença ou algum tipo de obviamente. demência, né? Então, aí é o ponto de corte. Se a pessoa tem autonomia, E lucidez. que é a lucidez, a autonomia, Claro. ela consegue decidir por ela, a consulta é dela. Se ela permitir, o filho, a filha, neto, genro, nora, E entra. como que você, como médico, identifica isso? Porque muitas vezes, se chega um filho acompanhando um pai numa consulta, você pergunta para ele, você vê que ele tem uma dificuldade auditiva, você se dirige ao filho. Como que funciona isso? Muito legal. É mas exatamente isso que você acabou de exemplificar. A gente coloca o paciente na frente e pergunta para o paciente. Se o paciente tem dificuldade de se comunicar, você se comunica com o filho. Entendi. E aí você vai perguntar por Mas que ele você veio barra aqui. alguém já na entrada, na Nunca. sala de espera? Não. Quem barra na entrada Você- da sala do geriatra é o paciente. Porque eu sempre pergunto, quem é que vai entrar com o senhor? Quem é que vai entrar com a senhora? Ah, mas então você barra Ah, ele. ela Eu fala. Não, mas Eu- você pergunta para eu eles pergunto. na porta. Mas vocês sabiam, Na porta, uma porque a informação é porque a um consulta é do direito, paciente. né? De acompanhar um idoso, ele tem direito, de Direito, ter um não acompanhamento. dever. Não é um dever. Eu exatamente. aprendi isso muito recentemente. Sim. Que no hospital eu não entendi uma filha que não ia ficar com uma idosa internada. E eu cheguei e falei, você tem que ficar com ela. Ela, não, eu tenho o direito de ficar com ela, eu não preciso ficar com ela. Exatamente, a responsabilidade é do hospital. Tá, eu critiquei bem dentro do meu... Mas acontece bastante isso. É. Não pode, isso não é um... Então é um direito, não é um dever. Exato. É muito importante essa frase. Não, então, a gente tem essa necessidade de respeitar essa autonomia e esse poder de decisão do próprio paciente, dependendo da idade que ele tiver. Então, eu tenho pacientes na 10ª década de vida, entre 90 e 100, que moram sozinhos. Tenho homens e Pra mulheres. fazer a conta, 10ª. Entre 90 e 100. E que moram sozinhos, tocam a vida sozinhos e que se sentem muito bem. E a família, cabelo em pé, por causa do quê? Da segurança. Então, a linha é tênue entre estar seguro sozinho
e respeitar a autonomia. Ou E o às geriatra vezes entra não aí. identificar, né? Ou às vezes o próprio filho ele fala, ah, a mãe ficou mais solta ultimamente. Aí você vai ver que ela perdeu o filtro e ela tem aquela SBP, De- uma doença neurológica que a é demência frontotemporal, talvez. você queira falar. frontotemporal, exatamente, que é aquela pessoa que perdeu o filtro. Perdeu o filtro. Então ela perdeu, ao mesmo tempo que ela perde o filtro, ela perde a noção de limite, então ela continua trepando no banquinho para pegar um pirex lá em cima na cozinha. Mas não precisa ter E ela demência não tem- frontotemporal para e- trepar no banquinho para E pegar ela o não pirex. tem- Isso aí é, acontece não, direto. É verdade. Ela não tem o mesmo equilíbrio que ela tinha, Sim. né? Quer Sim. dizer, Então, essa é a segurança que a gente está falando. Então, assim, se a gente tiver, né, um alcance em famílias que têm idosos, a gente tem que conversar com eles. Mostrar para eles que eles estão perdendo a autonomia, não diria autonomia, mas a independência, que é outra coisa. Então, vamos falar sobre funcionalidade. Funcionalidade, a gente estava falando no começo da funcionalidade, o envelhecimento funcionalmente capaz, ele é baseado em duas coisas. A autonomia, que a gente falou bastante agora, e a independência, que é eu conseguir, por mim, fazer o que eu quero. Então, eu vou... mas é o que eu quero ou o que eu preciso? Tudo. Você tem motricidade, mobilidade, força muscular, você tem esqueleto para fazer o que você quer. Então, eu penso, certo? Ah, eu quero cozinhar para mim à noite, fazer um omelete. Entendi. Então, eu tenho capacidade de ir lá, pegar os ovos, quebrar os ovos, usar o fogão, né? Então, isso tudo, você imagina uma pessoa de 95, 98 anos fazendo. O que eu, como geriatra, quero? Eu quero que todos os meus pacientes cheguem com 98, 100 anos fazendo omelete, entendeu? Entendi. Tocando a vida. É isso que é o mais importante. Mas sabendo que ele não deve abusar de subir do banquinho para pegar o assim, pirex. ó, Mas aí depende, é isso que ele está falando. Se ele tem autonomia, independência e funcionalidade, ele pode. Mas ele não tem mais o mesmo equilíbrio, então ele tem que entender isso também. Mas então, que apesar mas da... tem gente com 90 que... tá bom, Não, vai. que sobe no 80 banquinho, não, né? tem. Porque a avó do nosso produtor, do nosso diretor aqui, ela tem 90 e quantos, diretor? 2. Ela vive sozinha. Sim. E ela, agora, recentemente, teve uma fratura, obviamente, por queda. Por quê? Porque ela abusou da sua autonomia, porém, sem lembrar que ela não tem o mesmo equilíbrio Ricardo, de antes. O mesmo... Você se lembra perfeitamente, como todo mundo que está nos ouvindo, do Gugu Liberato, do que ele morreu, certo? Sim. Certo. E ele era O jovem? Gugu tinha 60 anos. Ah, 60? Exatos. Era paciente geriátrico. Então, Aí quando... isso volta à nossa pergunta. primeira pergunta. Com quantos anos a gente vai pro geriatra? Só vou te Grava responder do isso, Gugu. Ana. Sim. O Gugu morreu com 60 anos, por quê? Não foi de... Foi, claro, obviamente, a causa mortes dele foi que ele desabou lá de 4,5 metros de altura, caiu de cabeça na escada e teve TCA e morreu. Mas o que aconteceu com o Gugu? Teve um erro de decisão. Ele imaginou que subir naquele telhado, naquele sótão, era tranquilo para ele. E não era. Isso, fazendo uma equivalência, é o banquinho. Eu fiz, logo que o Gugu faleceu, eu fiz um texto. Eu gosto de escrever, joguei na minha internet, no meu blog, lá um texto. O troço viralizou. Pense uma coisa que virou viral. Virou viral é ótimo. Viralizou mesmo. Foi Brasil inteiro, teve rádio de Amazonas me ligando, plagiaram. Se você buscar Gugu Liberato Carlos Esperandil, você vai achar esse texto no Google. Ele está muito viralizado. Por quê? Porque é um alerta que eu fiz para os pacientes de mais idade. Os pacientes de mais idade tinham que fazer o quê? Eles tinham que se cuidar em relação a essas decisões que parecem banais. Eu vou pegar a escada para trocar uma lâmpada. Só que ele esqueceu de avaliar de que ele tem um esse tempo. é o ponto. Claro. E te respondendo especificamente qual que é a idade, todos nós temos uma curva de perda funcional. Essa curva começa em 30, 35 anos e a gente vai perdendo. Vai atrofiando o cérebro, vamos perdendo função cardíaca, função pulmonar, função renal, musculatura. Começa a acumular mais tecido adiposo, a gente tem mais água, menos água, na verdade. Tudo vai fazendo com que você tenha esse distúrbio metabólico associado ao envelhecimento senescente, que é fisiológico. Essa curva ela é comum. Quando eu me deparo com alguma coisa que faz com que eu acelere essa curva, eu chamo isso de senilidade, é um envelhecimento relacionado a alguma doença. Alguns de vocês conhecem pessoas com 40 e poucos anos que infartaram. Sim, Muitas. que morreram. E agora... Mas não morreram. Infartaram e perderam função cardíaca, certo? O coração Sim. ficou baqueado. Essa pessoa já não tem mais a mesma funcionalidade, certo? Claro. Então, a curva que tinha uma possibilidade de ser a longo prazo, ela começou a ficar mais íngreme. Então, essa curva começou a cair E as mais pessoas rápido. vivem mais. E, às vezes, vivem com doença. Então, a partir do momento que você tem alguma coisa que te leva a uma perda funcional abrupta, mesmo antes dos 60, essa pessoa já é candidata a ir ao geriatra. Por quê? Porque o geriatra é um especialista no envelhecimento. Então, eu consigo pegar essa pessoa com essa fragilidade, seja ela qual for, e dizer,
amigo, vamos juntar os cacos aqui e vamos planejar como que vai ser o futuro daqui para frente com a melhor funcionalidade possível. Certo? Pô, amputou uma perna no acidente de moto. Cara, meu Deus, a vida continua? Como é que nós vamos fazer para você ter essa vida sem essa perna? E aí o geriatra ele é muito interessante, a especialidade, nesse sentido. Que ele dá as mãos. Porque tem muitas variáveis, né? Tem muitas variáveis. E aí, claro, obviamente o paciente de mais idade, 60 a mais, e eu diria mais idade, porque vocês falaram, 70 anos, os nossos pais estão vivos e bem. Sim, absolutamente. Então, assim, nossos avós, né? Eu perdi os meus já, mas assim, quem tem avós de 85, 90, esse paciente é o paciente do geriatra puro, é onde o geriatra mais gosta de atuar. Por quê? Porque como os nossos amigos comentam conosco, eu sou responsável pela alfândega de saída. Eu tenho que carimbar. E você de entrada. E ela de entrada. A gente tem que carimbar o passaporte pra turma ir embora. E só pode ir embora na hora certa. Nada de querer ir antes. Sem entendeu? adiantar. Não tem como ir adiantado. Então o que a gente faz? A gente conduz a pessoa de uma maneira super tranquila até o evento final que faz parte da vida, que é a morte. A gente não pode ter medo da morte. Depois nós podemos combinar um outro. Mas você acha que as pessoas têm medo da morte ou da hora da morte? Eu acho que é do processo, né? Que a gente não conhece, a gente não sabe o que é. E aí existe eu vou te dizer, você vai cair da cadeira, você segura aí que eu vou te falar para você. Você sabia que o custo médico de uma pessoa, custo médico de uma pessoa, 90% desse custo acontece nos últimos 6 meses de vida dela, em média? Mentira. De todo esse processo de envelhecimento, os últimos 6 meses são os mais Seja caros. do que você vai morrer. É isso que eu Qualquer perguntava. coisa. Com que idade? Qualquer uma. Porque normalmente Porque daí é uma você vai morrer repetição de você vai morrer de internamentos sepse, e... você vai para UTI, Sim. você vai para cirurgia. O 90% desse custo, nós estamos falando de dinheiro, consumo de saúde, 90% disso é nos últimos 6 meses de vida E da os pessoa. velhinhos morrem principalmente do quê? Infecção urinária, infecção Sim. pulmonar, queda, septicemia. né? Sepse Queda, né? e queda. Queda que daí foi E pra queda que sepsia. vem com... Mas aí é que está a grande questão. Se eu consigo conduzir, se nós pensamos a nossa vida, que nós chegamos à maior longevidade biológica possível, todos nós temos um limite biológico. Não adianta você querer viver 120 anos, você não vai conseguir. Digamos que a gente tem um limite ali em torno de 100 anos. Eu vou te levando, o geriatra te conduz, você faz boas escolhas enquanto mais jovem. Não Isso é fuma, importante, não né? enche a cara sempre, faz um exercício, cuida da tua dieta. Você tem que fazer suas escolhas, isso é super importante. Você está fazendo as suas escolhas, você chega lá mais longevo, você chega bem. A gente vai fazendo as escolhas durante o processo de envelhecimento e no envelhecimento. Chega no final, a gente vai falar sobre a morte. Assim, olha, o senhor está muito perto dos 100 anos. O limite biológico, para a maior parte absoluta das pessoas, é em torno de 100. Algumas vezes antes, pouco depois. Qual que é a expectativa de vida no No Brasil, no Brasil? 76 para mulheres, 74 para homens. Hoje, se não me engano. Aumentou bastante. E né? aumentou. Na nossa época, 2 décadas 60. atrás, que a gente era formou, era 60. 60, Era 60 e 60 e pouco. pouquinho, né? Você acha que hoje tem possibilidade da gente mudar esses 60 a mais aí para geriatra? Ou não? A partir de 60 é idoso? Igual na pediatria, O né? Brasil- Mudou? Sim. A gente É, tem mudou, 0 a tem cidades que tão 12 é botando 60 pediatra, mais, né? depois Não é fala mais idoso. pediatra, sei lá. A gente tem um preconceito muito grande da idade, né? O etarismo, que é outro tema bem interessante de ser abordado em algum dia aqui. Etarismo é o preconceito com a idade. Com os mais velhos. Etarismo, idadismo ou ageísmo, vindo do inglês. Esse De é um termo bem interessante porque a gente vive isso no nosso dia a dia e a gente não percebe. As pessoas têm muito preconceito com a idade. Então, só da gente olhar as pessoas na rua, você já sabe que tem preconceito. Você vai se servir num buffet, de repente vem uma velhinha assim e fica escolhendo as folhinhas bem certinho, assim. Aquela fila atrás de jovens dizendo, tinha que ser uma velha mesmo. Entendeu? Isso é ageísmo puro. É o idadismo, o etarismo puro. A gente tem que controlar isso na sociedade. A gente tem que mudar o nosso mindset. Porque todos nós temos um pouco disso. E Sim. nós... E a nossa sociedade brasileira está envelhecendo? Como que está a Muito. nossa pirâmide? A nossa pirâmide já não é mais uma pirâmide. É um tonelzinho. Né? Já Como tá nos países assim? desenvolvidos. Como nos países desenvolvidos. Sem Só que... sermos desenvolvidos. Só que esse é o grande problema. Nós não nos desenvolvemos. Então nós temos uma Ficamos sociedade velhos, porém grisalha, pobres. ficando mais grisalha, mais consumindo recurso, sem a gente ter economizado recurso para isso. Então nós já somos um país com uma nação envelhecida, mas sem um preparo para isso. Isso vai dar muito problema no futuro. Aí a pediatria está assumindo, né, Adri? Sim.
Não, e não só, lógico, criança nasce todo dia, mas o que a gente tem visto é cada vez menos e cada vez as famílias menores, né? Então, se antes a gente via muito comum, 3, 2, hoje a maioria das famílias tem um filho. Sério? Eu Sim, achei que era 2. sim. E isso na população um pouquinho Não, é Classe 1,6, eu acho. ponto, né? é? É 1,6. E antigamente era normal, família de 8 filhos, 6 filhos. Sim. E por que você escolheu pediatria? E por que você casou como geriatra? Ah, não, ele não era Não, geriatra. ele não Não, é. é porque era bonito ainda. Na verdade, muito como ele, assim, eu também sempre quis ser médica, só que eu queria cuidar de criança. Então, desde pequena, Você eu- queria dar aula, Adri, eu Isso- lembro. isso Você gostava também. de dar Eu aula. gosto Sério? até hoje. Tipo, ser professora de escola. Sim, eu Não, fui ela gostava dessa... e fui Dessa professora da conversa, PUC 10 assim. anos. Então, Ah. eu gosto De pediatria. na cadeira de Na pediatria. cadeira de pediatria. Na cadeira de pediatria. E eu gosto de dar aula, gosto de dar palestra, me chamam para... Eu já estou aceitando. Eu gosto de falar e gosto de transmitir, trocar experiência. Mas eu escolhi a pediatria porque eu sempre quis fazer, e mesmo na faculdade me encantei. E em algum momento eu fiquei tentada a fazer clínica médica ali, mas segui na pediatria. Depois da pediatria, acabei indo fazer infecto, e que foi, acho que, o grande divisor de águas para depois eu tomar os outros rumos que eu tomei Explica na um minha pouquinho vida. o que é infectologia. Eu acho que a população em geral, assim, não sei se todo mundo conhece exatamente Acho que o depois que do é, mas Covid a gente depois do acabou... Covid todo fica- mundo ficou, todo É. infecto ficou famoso. Ficou. É. Antes do Covid, eu posso confessar que falava de especialidade, as pessoas não sabiam o que era, mas depois do Covid deu um up, assim, na Mas especialidade. como que é o conceito do que é infectologia? Então, infectologia é uma especialidade que cuida de todas as doenças infecciosas, sejam virais, bacterianas, parasitárias. Então, a gente estuda quais esses efeitos desses agentes, vamos dizer, micro-organismos no nosso organismo. Então, existem vários inúmeros, várias maneiras de transmissão, vários tipos de acompanhamento, tratamento. Vou dar alguns exemplos de doenças. Então, a gente tem HIV, tuberculose, sífilis, Tem herpes. tuberculose no Brasil? Herpes. Oh. herpes, sífilis que está cada vez, a gente acha que não 300% tem, mas... de Muito. incremento na Adri, preva- eu na pego no prevalência. consultório muito. Então, Porque vem com lesões de pele. Porque vem com lesão de sim. pele. Então, são todas essas doenças. E fora as infecções recorrentes, né? Principalmente muito comum na infância. Então, aquela criança que sempre tem infecção de garganta, que sempre tem infecção de ouvido. Como é que é? A gente aqui do sul... Não, daí mistura a minha com a tua. Porque daí o a pessoal ge- da é. infecto precisa ir pra A gente aqui do imuno, sul daí- tá acostumado com a mãe levando a criança no pediatra ou né? Porque tá com dor de garganta. Como é que funciona isso? Eu, obviamente, como um médico generalista, eu sou emergencista, eu atendo muita mãe que chega lá. Por que ela chega no médico? Porque ela já comprou o anti-inflamatório na farmácia, Aham, ela comprou já. o xarope, o anti-inflamatório, tudo. Já teve a que prescrição pode da ser- Nossa, eu tava vizinha. pensando Da que nós vizinha, quatro o chá aqui de- trabalhando o chá de junto não e a sei o gente quê. abrangia a Já população. já fez gargarejo com sal e limão. Aham. Ela já passou não sei o quê, né? Arnica por fora, cânfora. E tá tudo bem. E daí ela chega no médico porque ela quer o quê? Antibiótico. Antibiótico. Isso. E daí o que acontece? Daí os infectos piram, né? Muito. Tiram mesmo. Até porque a grande maioria das infecções infecções amidalianas na criança não são bacterianas. Não precisam de antibiótico, A grande. né? E O a grande gente sabe mal disso. do Mas como que século. Mas ninguém você, acredita como na que gente. você convenceu a mãe de que aquela criança não precisa de antibiótico? Então, primeiro, a gente precisa ter o conhecimento disso, né? Segundo, você precisa ter a paciência para explicar, porque também tem uma outra coisa. Eu, no início da pediatria, não era mãe. E depois de um tempo eu fui mãe e hoje eu consigo também me colocar no lugar da mãe e entender um pouco da angústia de uma criança que às vezes está fazendo 39,5 de febre e você dizer para ela, não, olha, só uma amidalite viral, vá Vai para passar. casa e vai passar. Né? Então, realmente, você tem que ter uma paciência e você precisa ter um tempo para criar uma conexão com aquela mãe, para explicar o que está acontecendo com aquela criança e transmitir segurança e confiança para aquela mãe. Que muitas vezes, no pronto-socorro, os nossos colegas não querem fazer.
Porque as Acho consultas que não é nem querem, não dá, são né? muito Tem rápidas, né? um Não dá monte de gente para tempo, né? atender, não dá Exatamente tempo. isso. Você, a Aí doutora que Paula dá a era confusão, é né? pediatra, né? Eu- Fez a formação em Eu pediatria, fiz a formação, mas depois eu fez nunca a alergia. trabalhei com Não, mas pediatra, você né? teve, Esse que é o... você Eu teve a atendo formação em- criança dentro da Exatamente. alergia, Mas mas você deve a ter esse pediatria pura questionamento, né? aplicada, nunca fiz. Então, assim, é muito Só na rápido, residência. né? A consulta no pronto-socorro é aquela consulta de 5 minutos. Então, realmente, é mais tranquilo para o médico acabar cedendo e prescrevendo o antibiótico Porque ele pra não mãe. vai precisar E perder ele tempo não vai naquilo. ver o retorno da Esse criança. que é a grande E questão. qual que é a sua visão disso? Que A visão questão, vocês eu acho que a têm questão, disso? só para complementar, acho que a terceira parte do que você falou, que é a disponibilidade do médico Do para fazer o acompanhamento, acompanhamento. Porque o É. que acontece? Às vezes a mãe está super ansiosa 24 horas depois, 36, 48 Numa horas. UPA ele não vai ter retorno. Não vai ter retorno, Não. entendeu? E da medicina família Na ele medicina de poderia família, ter, no, mas no não é consultório fácil. particular, né? Se você É consegue. diferente. Então, assim, a gente tem uma tendência muito grande de termos médicos responsáveis por famílias, né? Na geriatria, são responsáveis por famílias, sim, mas por aquele paciente idoso Sim. inserido naquela família. Essa maneira de trabalho, onde você se coloca disponível, e isso a gente vê na pediatria também, alguns Na colegas, pediatria, os pediatras alguns colegas disponíveis se são- Sim. colocando disponíveis. Isso é um diferencial, O marido da doutora Paula. é um diferencial, enorme, né? A gente vê como isso faz diferença, obviamente, para a segurança daquela mãe, daquela filha, no meu caso, do filho. Então isso é bem interessante. Claro, na dúvida, porque aqui no Brasil, né, Ricardo, lá nos Estados Unidos eles têm o suavezinho, lá eles fazem na hora e vê se tem streptococo ou não. E daí mostra na Mostra prática. que na Sim, prática que você que- tem a Mas você bactéria. já teve um Ou não. questionamento tanto com idoso quanto com criança, falando de antibiótico especificamente. Por que você já não usa o melhor que tem? Você já teve isso? pergunta. Por que você já não põe um de Sim. amplo espectro? Sim. Né? O mais Poxa, forte. você- Não é o é o amplo, mais é o mais forte. forte. É, mais ele não vai falar. forte. Por que você já não põe um mais forte? A gente Pra- fica pra- dando pra não- sempre esse mesmo. É, porque daí. Amoxicilina de novo. Hoje está em voga de novo, graças a Deus que, né, Sim. talvez. Então é uma coisa muito cíclica antibiótico, não é? É muito. Só que isso, a gente prescrever de uma forma indiscriminada vai cobrar um preço muito. Já está cobrando. Já está No cobrando. Covid aconteceu isso, né? Já está cobrando Com- um preço. Quando você pega, lógico, porque a gente acaba vendo hoje dentro dos hospitais uma fatia menor da população, mas que já tem, quando interna com uma infecção mais grave, já tem um índice de resistência ao antibiótico muito grande. Daí sim você vai precisar tratar, às vezes, uma ferida ou uma infecção menor Besta com uma coisa com imensa. uma coisa. Por quê? Porque a gente está fazendo um uso indiscriminado na comunidade de antibiótico que não precisaria e eu estou induzindo essas bactérias a criar uma resistência. O que é induzir a bactéria a criar uma resistência? Eu estou dando munição para essa bactéria, estou dando informações para essa bactéria para ela sofrer uma mutação e ela sofrendo essa E mutação, construir um escudo. ela constrói justamente um escudo contra aquele antibiótico. Então, se antigamente eu podia tratar coisas muito simples, por exemplo, infecção urinária com Bactrim, lógico que agora a gente começou a deixar de usar, ele voltou a ser um pouco mais sensível. Mas a gente ficou muito tempo sem poder usar Bactrim, porque se usou tanto e tão indiscriminadamente que todas as bactérias que fazem infecção, né, a grande maioria das bactérias que fazem infecção urinária eram resistentes. E daí a gente tinha que escalonar para um antibiótico, né, pensar no antibiótico mais fácil, mesmo para uma infecção urinária muito simples. Então, se a gente começa a não pensar nesse uso indiscriminado de antibiótico... Que aconteceu na pandemia. Muito, Que muito. dava um antibiótico para matar um vírus, Justamente. né? Tipo, A gente Mas vai... a pandemia foi um mundo à parte. A né? gente vai Foi, colher foi. frutos muito já ruins. tá colhendo. Era um baita antibiótico, esse que foi usado indiscriminadamente, a azitromicina Sim. na pandemia, que hoje a gente ainda usa para, por exemplo, infecção respiratória, em alguns casos em paciente que tem asma, Asma, bronquite, bronquite. funciona. Uhum. Funciona porque
até tem um poder anti-inflamatório Sim, importante no sim. meio, a azitromicina é incrível, só Sim. que foi usado tanto que antes, infecções que... O que pessoal ela estava ia ser- tomando há 3 anos atrás azitromicina como fosse ibuprofeno. Mais ou menos Exatamente, isso. exatamente como aconteceu com o antiparasitário, Sim. enfim, não vamos, mas vamos lá, Sim, eu tava com dificuldade em tratar sarna por causa da não ivermectina. por causa da ivermectina você não Eu não consegue tava acabar com conseguindo tratar escabiose, sarna. Agora eu sarna. comecei a conseguir de Sim. novo tratar, porque baixou a Sim. resistência de novo, né? Mas a ivermectina tava virando Sim. resistente. Mas acho Não a que ivermectina, a uma escabiose. das grandes coisas que a gente tem que fazer também é munir a nossa população de informação, né? Então, acho que isso é uma carência também que a gente tem. Não é à toa que esse ano a campanha de segurança do paciente, o tema foi justamente esse empoderamento do paciente no seu cuidado. Então, acho que se a gente quer uma sociedade que pense a saúde de uma maneira diferente, que consome recursos de uma maneira diferente, a gente tem que munir essa sociedade de informação. E acho que cabe a nós também fazer esse papel. Você acha Então, que esse é o papel do médico? Eu acho. Absolutamente, eu acho. Eu acho. Eu acho que quem tem o conhecimento para enxergar um pouco além do diagnóstico, porque a gente hoje, infelizmente, a gente foi treinado, a nossa faculdade foi para você fazer o diagnóstico e tratar a doença. Hoje a gente sabe que não dá mais para ser assim. Você tem que enxergar muito mais, não só o indivíduo, contexto familiar, mas como sociedade. E se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que educar a minha sociedade para essa mudança de saúde, para essa mudança do consumo do recurso. Então, se eu quero que eu diminua o consumo de antibiótico, eu tenho que munir muito de informação essa população para entender o lado bom e todos os lados ruins que tem do uso indiscriminado do antibiótico. De já dar o mais forte no primeiro dia. Nós vamos né? facilitar Justamente. muito a vida do Claro, Dr. mas- Carlos aqui. Muito. Ele vai chegar Mas com os pacientes, ó, e mais ou redondinho menos ali na mão dele. ele tá todo cheio ali, Mas lógico. porque ele era médico de família, ele é médico de família. E ele fala, nossa, aqueles grupos de orientação, Lógico. da gestão. E isso em E é várias áreas, não é só o isso. antibiótico, Você né? perguntou muito pra ela por que que ela casou comigo, mas ela acabou de dizer por que que eu casei Ela com já ela. explicou. Porque você viu? quer que ela Não, porque ela coordene tem o um negócio, discurso muito né? bonito. Foi um né? match, né? Isso é um match. Mas aí a gente tá falando desse tratar a sociedade, né? E a gente ser um agente da promoção da saúde, não só do tratamento da Sim. saúde. Vocês montaram um grupo muito legal. Conta esse grupo que vocês montaram sobre Então, o nome do grupo chama Colaboridade. 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 Colaboridade é um neologismo Eu ia falar que era longevidade, mas não é. O Colaboridade ele surgiu aí de um brainstorming que nós tivemos. Então, colaboração, idade, né? Então, o que aconteceu? A pandemia fez com que muitos dos nossos pacientes chegassem no consultório, 70 a mais, a maior parte deles 70, 75, 80, 85, funcionalmente plenos, mas com aquele esvaziamento de propósito. A pandemia trancafiou, nós fizemos, em vez de fazer o isolamento respiratório, que era tão óbvio, nós fizemos o isolamento social. Eu fui um dos primeiros que bateu lá e disse, máscara, não tranca, põe a máscara. Não tinha máscara naquela Não época, tinha máscara. mas enfim. Aí essas pessoas chegavam no consultório e nós víamos a necessidade de darmos a elas algo que trouxesse novamente algum propósito para a vida. Elas estavam esvaziadas de propósito na vida, então estava com depressão, com angústia. Eu cito muito que a Organização Mundial de Saúde fala que o conceito de saúde não é você não ter doença, é você estar bem no aspecto bio, psico, sócio, espiritual. E aquele esvaziamento até espiritual, era psico-sócio-espiritual que eu via lá. A parte biológica, que é onde a gente mais atua como médico, eu conseguia ver. Eu estava ali, estava A tudo pressão certo. tá regulada, isso tudo aqui. certo. Sim. Sim. E como é que eu posso atuar melhor? E aquilo me provocava, e a pandemia eu via os pacientes. Quando juntou assim, uns 10, 15, eu falei, chega. Vamos atrás de montar um local. Mas o que teus pacientes falavam? Aqueles velhinhos mais bonzinhos, super ativos antes da pandemia. Vamos dizer, uma Doutor, consulta online. Você fez consulta online durante a... Fiz, mas isso foi principalmente em consulta agora, mais recentemente, aconteceu muito em consultório mesmo. Ah, Os depois... pacientes vinham e Eu acho que a diziam gente está vendo muito hoje, consequência. 2 É anos agora, depois, é o reflexo está reflexo. agora. Tipo, Seu doutor, depressivo. com certeza. Meu grupo de amigos já não se encontra mais depois da pandemia. Não tem mais aqueles encontros. É que daí perdeu o laço, né? Perdeu o laço, cada um foi Perdeu. para um lado. Alguns morreram do Covid, então assim, Muitos, né? você, dos grupos, né? Nos próprios grupos de amigos Da da escola. nossa idade, a gente se perdeu. Se Pode perdeu. ver? Isso foi uma Porque disfunção, foi o uma negócio disrupção parou. que aconteceu. disfunção social. É.
E aí o que aconteceu? Eu precisava juntar essas pessoas. Aí eu fui conversando com uma ou outra que eu sentia que eram mais, talvez mais parceiras nisso. E achei pessoas muito parceiras e a gente foi produzindo. E hoje a gente faz num local, toda quarta-feira de manhã, chama Colaboridade. Tem um canal no YouTube, que é o Colaboridade 2023, quem quiser procurar e ver. Transmitimos no Instagram, fazemos 1, 2 ou até 3 palestras por manhã. Daí no teu Instagram. No meu Instagram. Põe aqui, diretor, Que é o @dr, de Dr. Carlos, com S no final, Esperandio, com S no final, no começo e DIO no final. Dr. Carlos Esperandio. A gente transmite no Instagram e depois nós temos lá um videomaker que faz a filmagem no YouTube e a gente coloca no canal. Mas o mais legal é que a gente tem presencialmente em torno de 25, 30, 35 pessoas. É bastante. Que ou são pessoas mais idosas ou são entusiastas do envelhecimento. Então a gente tem lá, eu costumo dizer que é um encontro de especialistas, os teóricos com os práticos. Sim. Com os que estão vivendo. E aí a gente junta isso lá. E eu acho que na muito terceira legal. idade, na verdade, você encontra prazeres em, por exemplo, conviver com seus netos. E daí o que a pandemia fez? Os filhos não iam levar mais os netos dos Sim. pais porque ia levar a infecção, sei lá. Sim. Então, por medo e proteção, acabou que eles ficaram isolados. Muito. Mais do que Muito. Sim. Ricardo, se pegar lá um histórico das minhas postagens em rede social, eu dizia isso. Parem, não precisa afastar a avó dos netos, só põe uma máscara nela. Ou deixa um pouquinho assim, uma Põe distância, a né? máscara. A gente passou visita, né? Eu tava lá internista também na época do Covid. Chegava quantas vezes chorando em casa de tantos pacientes a gente perdia sem poder o que fazer no começo, E não sabia tinha nada. o que fazer, né? Os E Os aí pacientes de eles sem repente vontade de internavam viver, e né? morriam. Você fala assim, meu Deus, E mais morria um, sozinho. né? mais um, Nossa, mais nem um. me fale. Sozinhos. Foi E aí o que acontece? Pô, você não sabia o que ia acontecer. Então, naquele cenário de guerra, que foi uma guerra, Foi. você proporcionar para um senhor ou uma senhora poder ver os netos, pegar nos netos, abraçar os netos, você não podia beijar. Que alegria Só não daquela podia idade, beijar. né? Aí, isso... E a minha mãe chegou no momento que ela falava, azar, nem que eu morra. Aham, Eu não mas eu aguento mais preciso sem beijar ver. o Samuel. Ela falava Mas isso, isso que foi é o mais neto. comum. A gente escutava isso Ela direto. falava, nem que eu morra. Ah, eu mas não lá vou em ficar casa a sem gente saber." fazia, botava meu pai e minha mãe na mesa aqui, a gente na churrasqueira Lógico. aqui, e eu botava as crianças para cada churrasqueira, meu pai e minha mãe lá, eu servia o vinho para Mas meu eu pai aposto lá, que um fazia o dia tua mãe churrasco fugiu aqui e foi lá e abraçou. e deixava. Não, eles tinham medo. Mas a gente ficava Não, a minha assim. não. A minha mas mãe eles chegou não um dia, ela falou, se tinham você não medo me de ir lá trouxer em meu neto casa. aqui, eu não quero saber. Não, mas eles não tinham medo de ir lá em casa, de a gente fazer uma distância Sim, segura ótimo. ali e fazia isso. Como é que eu vou deixar meu Não, pai e minha mãe se sem você ir lá? pensar, sem ir lá horror. Por em que casa? por que morreu menos criança no Covid? O que você acha? Eu acho que... Você sabe que o Covid foi pra mim, assim... Pra mim, pra todo mundo, foi um Foi um divisor X, de né? águas, né? Foi um- Mas, Uma escola e uma desescola. nossa, muito, assim. Mas ele trouxe muitos aprendizados de como a gente também ainda não Conhece tudo Conhece- sobre a infectologia. conhece. Porque você teve virologia. várias teorias. No decorrer dos 3 anos da pandemia, você teve várias teorias em relação a por que uma faixa etária morria mais, por que não morria. Só que, estatisticamente, você não conseguiu comprovar nada. Quem que era mais favorável, quem que era menos favorável. Não tinha. surgiram teorias, Foi um vírus mais muito obesos. esquisito. Não. Mas uma Foi, coisa não que era. se observa da prática, eu estava o tempo todo, como você, dentro dos hospitais, Sim. da linha de frente, e o que se observava, não morria criança de Covid. Não, não teve. Mas muito teve pouco. dentro do mundo da pediatria uma busca por explicação? Teve. Sim, Sim. mas o que... Mais alguma resposta? Não. Olha, Contundente. assim, acho que Do mesmo jeito porque morreu mais aquela faixa etária de adulto. jovem, Jovem, vamos dizer assim. acabou- E acabou se idoso, colocando não. numa predisposição genética. É. Né? Ainda não Mas- se sabe mas bem não- certo qual é o gene Por que o tinha lá idoso um- também não... Assim, a gente teve idosos que faleceram de complicações depois decorrente É a... tipo infecção secundária Isso, bacteriana. mas assim, de Covid puro, Morreu mais teve pessoas idoso. do meio, né? mais pessoas do meio. É que você tem que pensar que naquela época que a gente tinha 1000 mortes por dia no Brasil, Gente, aquilo era uma loucura. a gente teve uma onda, um tsunami muito grande. E aí, tudo era guerra. Então, o Covid, sim, foi uma causa, mas o resto era falta de atendimento. É. Então, você tinha muita possibilidade de erro não intencional
de assistência. Sim. E isso aconteceu, a gente Não, tem era uma coisa de tentativa e erro. A gente Foi não o tempo tinha todo. respostas para nada. Então, realmente foi o que Não, você ia e é um vírus descobrindo muito aos esquisito, dias. né? Porque assim, a gente sabe, né, Adri? Sim. A Adri infecto, a gente que trabalha com idoso e pediatra, a gente tem mais incidência de vírus quando? No inverno. Por quê? Porque o vírus acima de 17, abaixo de 17 graus, ele tem mais resistência. Acima de Sim. 18 graus, A ele morre replicação mais maior. fácil. Uhum. Mas a gente estava tendo mortes absurdas em fevereiro, Além de março. no corpo, né? Uhum. Tem Dezembro. um bloqueio de cílios. Então, assim, por que o vírus lá do Covid não morria em 25, 23 graus, como a gente estava em novembro, dezembro? Tinham pessoas que esperavam que isso acontecesse E e não. não deu Sim, certo. e não né? aconteceu. E tanto que teve algumas teorias de, vai morrer mais gente onde é frio, não sei o quê. E na não verdade, no aconteceu. norte, um calor Uhum. insuportável, Morreu mais o povo gente. Falta de morria assistência. mais. Mas do falta que- de assistência. Falta de assistência. Falta de assistência. E por que Mas por que a gente chegou no Covid? A Não, gente então, tava lá a no gente chegou por causa do comunidade, tava tão infecto. legal lá. Peraí, Mas deixa é ele que- falar. deixar a não, mas- pandemia pra projeto. trás. Não, é que o projeto é legal, Ai, mas Covid é muito chato. não, mas eles não têm um projeto juntos. Isso Eles têm. Que Eu história tô, é essa? tô tentando que eles contem essa história. A gente É. parece o Mas assunto é do que, Covid. gente, mas vamos parar. Você pegar um geriatra e uma infecto no mesmo lugar, pediatra e infecto. Porra, Não, é muita não, informação. é muita coisa pra nós falar. É, Precisa de 4 horas de podcast. mais ou menos. Brincadeira, diretor. Então, Dentro do Colaboridade, a gente tem lá essas pessoas que são frequentadoras, elas... Teve uma hora que a Adriana participou muito do projeto desde o começo, e a gente começou a ter ideias de quem a gente poderia colocar para falar lá. E a gente, claro, profissionais, a gente encheu de profissionais. Tinha lá eu como médico, chamava fisioterapeuta, chamava advogada para falar de direito idoso, chamava nutricionista, falava enfermagem. Chegou uma hora e falou, cara, vamos começar a colocar quem está aqui, que é mais desenvolto, para contar a sua história. Deles mesmo. Deles mesmos. Ah. Porque daí a gente começa a ver e conhecer essas pessoas. E eles gostam de falar, né? Claro, Adoro. e porque Eles você gostam acaba, de contar a história. você acaba dando a ela um protagonismo que é o que ela precisa é ali. o que ela quer. É o que né? nós estamos É. querendo que ela tenha. E aí surgiu uma primeira história maravilhosa, surgiu uma segunda história extraordinária, surgiu uma terceira, a Adriana falou, para. Aí ela teve a ideia do projeto dela que ela vai te contar. Então, a gente como médico sempre ouve muitas histórias, né? Histórias que são inspiradoras, histórias que são motivadoras, histórias desafiadoras. E ouvindo e participando do Colaboridade com essas histórias de vidas que são maravilhosas, porque as pessoas que já estão nessa faixa etária dos 70, 80 anos têm uma bagagem que é impressionante. O que elas já passaram, o que elas superaram na vida delas é motivador para todo mundo. Então surgiu a ideia de criar o projeto Se a Sua Vida Fosse um Livro, Qual Seria a História? Então a ideia é que a pessoa coloque uma forma de registro, seja escrito, seja áudio, seja vídeo, da maneira que ela se sentir mais à vontade, aquele fragmento da vida dela que ela quer deixar para depois. Eu também tive uma história pessoal que eu tinha um avô que adorava contar história, adorava. E hoje eu fico pensando assim, poxa, que legal seria se eu tivesse isso registrado de alguma maneira e pudesse mostrar para os meus filhos, por exemplo, que não As conheceram. histórias que teu As avô histórias contava. que ele contava. Entendi. A história da época que ele foi para a guerra, a história da época que ele conheceu minha avó, a história da vida dele. Porque a história da vida dele também faz parte da história da minha vida. Então, Ou o acho... subtítulo, Adri, as histórias que meu avô contava. Gostei dessa frase que você Mas falou. mas ele não deixou nada, ele não tinha um diário. Não tinha. Puxa, as mulheres tinham mais esse hábito, né, de ter um diário. A minha avó tinha um diário. Então, acho que isso é, assim, de você proporcionar para as pessoas deixarem pedaços da história delas registradas. Mas você mostrou isso dentro do Colaboridade. Começou dentro do Colaboridade. Não, hoje tem Instagram, tem página Não, na mas internet. eles escreviam. Não, eles Não, eles preparavam uma faziam uma palestra, apresentação e colocavam as fotos Ah, mas pra contar Iam uma lá história na tipo frente. diferente, interessante. para contar a história da vida deles. nós temos lá, eu posso falar porque ela é famosa, nós temos uma atleta de natação que participa conosco, chama Rita Figueiredo. A dona Rita aprendeu a nadar com 40 anos. Hoje ela tem 77 e ela tem mais de 1.000. 500 com certeza, vou chutar mais de 1.000 medalhas Tem muita medalha. de campeonatos, ela tem recorde sul-americano. E ela é nadadora. Agora esse ano teve no Curitibano o Campeonato Estadual de Natação, ela veio com as medalhinhas lá de primeiro lugar.
entendeu? Você tá brincando. E ela já escreveu livro sobre isso, Aham. ela é uma... E ela adora contar a história dela. Sim. Que é uma história do quê? De superação. Muito. Quando ela tinha 14, 15 anos, ela queria nadar no clube de Londrina, o pai dela não deixou, ela foi convidada para nadar. O treinador chamou, o pai dela não deixou. E ela carregou isso até os 40, quando ela finalmente entrou na equipe de natação de novo. E quem foi, depois virou o fã número 1 dela, que ia torcer para ela, o próprio pai. Pai Então, dela? Aham. Sim. Com 40 e poucos, eles com 70, e ela torcer por ela. Então, a vida, e essa é a parte mais legal da geriatria e o entendimento, sempre dá jeito de você contornar aquelas curvas que eram difíceis, que você não quer passar por ali de volta. Sempre tem aquelas caixas que estão fechadas lá no fundo da tua cabeça que você tem medo de mexer. Gente, vamos deixar a Mas coisa é leve. só de idosos, Adri? Não. Quem mais Não. já escreveu uma história ou contou Não. uma história? Na verdade, qualquer faixa etária, porque até eu entendo que eu, por exemplo, tenho alguns relatos. A gente já passou, até por conta da situação da pandemia de novo, a gente já passou por muitas histórias e que eu quero em algum momento deixar registrado para um futuro. Então, eu também comecei a escrever blogs. Tem amigos nossos que também querem deixar registrado passagens da sua vida. Talvez para revisar, talvez para se curar, porque eu também entendo que você escrever a história é uma terapia. Escrever é terapêutico e ouvir é terapêutico. Quantas vezes a gente já não ouviu uma história e aquilo caiu como uma luva para você? Você fala, meu Deus, faz muito sentido para mim. Então, eu acho que essa troca não é só um registro de memórias, mas é uma troca mesmo. E a gente está carente disso. A gente está carente de criar conexões com as pessoas. Mas hoje isso está escrito físico ou como é que tá isso aí? A gente está com um projeto de gravar através de documentário. E daí, o nosso projeto é, de fato, selecionar por temas. Então, Um projeto mais visual, então. Tipo Audiovisual. histórias de médico, Audiovisual. histórias de... Histórias de amor, e daí várias de amor. histórias que tem aquela história de história de superação, histórias de depressão, histórias. Então, um pupurri de várias histórias de várias pessoas com um tema. Que chama Se Sua Vida Fosse um livro, qual seria essa história? Qual seria a sua história? Ixi. Deixa eu Suspense? Comédia? A minha? Vamos classificar. A sua, Carlos. Como que seria a sua Eu história? acho que a minha seria um sitcom, né? Aquelas comédias de situação, assim, dando risada de tudo. Cara, a vida não tem como você sair daqui. Cara, e você vê muito o fim da vida, né? A Ah, geriatria eu te tem digo, isso. vou te dar... Não sei como é que tá nosso tempo, mas eu vou te dizer uma coisa que eu acho super legal para quem é geriatra e lida muito com o final da vida. Morre melhor quem morre vazio. Como assim? Que já esgotou tudo que Você tinha não pra- leva nada com você daqui. Então, se você passar o que você sabe, passar a tua alegria... Quem que é o mais desesperado na hora da morte? É aquela pessoa que diz, meu Deus, eu precisava ter feito... E não fez. E não fez. E não fez. Você presenciou muitas mortes, eu... Muitas. Desesperadas, assim? Muitas. Você tem essa sensação, eu não sei, quando eu descrevo isso para leigo, não para médico, você não sempre... Eu não vou entrar em Kussmaul, gasping, nada disso, que são as respirações ali do... Aham. Mas o último suspiro não é de alívio? Você teve essa... Você sempre teve... Eu acho que nem sempre, Nossa, pelo que ele tá eu contando. juro, assim, a maioria absoluta, obviamente que eu não tô falando de mortes violentas, né, de por acidente. Eu tô falando da morte lá no final. Eu sempre tenho uma sensação que o último suspiro é de alívio. Qual que é a tua Ricardo, impressão disso? isso que é um depende geriatra, muito, né? depende muito da maneira como essa morte foi conduzida. O processo de morte foi conduzido até a própria morte. Não, mas eu não tô falando da ciência. Obviamente, Não, você não. deu o conforto, fez Não, toda não, a parte não, científica nem eu correta. tô falando da ciência, estou dizendo da condução pessoal, interpessoal. Porque nós vivemos no Brasil um país extremamente espiritualizado. 89%, Eu ia chegar nisso. Vocês têm- 89% da população tem alguma religião, alguma crença, alguma coisa. 89%. Você imagine que os países nórdicos lá tem 30%, 40%. Então, o fato de nós sermos crentes em alguma coisa facilita a hora da morte. Eu participo de grupos de estudo, participamos, eu e a Adriana, de grupos de estudo de espiritualidade médica.
Então, você... Espiritualidade médica? Sim. Estudos Você médicos... Não é espiritismo, é espiritualidade. Eu nunca ouvi verdade. falar, eu nunca ouvi falar sobre A doutrina espírita é uma das maneiras de você estudar Mas, a tipo, é o espiritualidade. que, que os médicos, em sua maioria, acreditam? É isso? Não, é como você pode Como usar, se porque... influencia. Lembra que eu falei que era o biopsicossócio-espiritual? Sim, isso é... E mas o- isso é Sim. coisa. Hoje você ter um conceito bem forte de espiritualidade, seja ele via religião ou não no paciente, você facilita o teu tratamento de doença. Assim, isso a gente já E- teve uma Desde lá no Ricardo, né? E, Lá de no morte. Ricardo Guimarães. entendeu? Sim, como é que vai ser tua morte? Claro, então a partir do momento que você consegue conduzir, fez um diagnóstico de uma doença terminal, câncer de pâncreas. Tá, mas Vamos você citar- chama conduzir o quê? Do tipo de informação que você dá para Claro. os pacientes? Sim. Assim, olha, infelizmente, estamos de frente a um diagnóstico que é Bem um prognóstico bem restrito. reservado, restrito, mortalidade em 5 anos de 99%. Nós vamos batalhar pelo 1%, vamos. Estamos sempre juntos, estamos aqui junto, vamos fazer o que tem que E ser você feito. aborda a espiritualidade nesse momento? Claro, eu abordo a espiritualidade de todo mundo. Eu acho que hoje é uma ferramenta que o médico não pode Mas negligenciar. você fala da tua ou você pergunta da Só dele? se me perguntam. Ah, tá. Porque eu já Não. comentei, eu acho que eu perdi esses dias uma paciente no plantão, não perdi, né? Aconteceu uma morte muito jovem, a paciente tinha 15 anos, e eu lembro que eu sempre fui em congresso de cuidados paliativos e tudo isso, e eu acho que a notícia de morte é uma coisa que devia ser mais dada, abordada, né? E eu aprendi em algum momento da minha vida, e eu acho que inconscientemente eu acho que isso deve ser abordado, e é a primeira vez que eu escuto, de verdade, de médicos falando sobre isso, com essa... E eu lembro que, desde então, eu aprendi a sempre perguntar, você acredita, você tem alguma crença ou Sim. religião? Sim. Eu sempre, na hora da morte, a minha primeira pergunta é essa. E não Tipo deveria assim- ser só na hora da morte. Não, exatamente, mas Mas é como você é emergencista, você só lida com a morte quando ela acontece. quando ela tá ali, É. exatamente. Eu, como geriatra, eu lido com a morte e ela tá chegando. Tá chegando, entendeu? E aí, a espiritualidade, ela faz muito sentido. Porque a pessoa, se ela crê em alguma coisa, seja no juízo final, seja na reencarnação, seja no que for, Ela acredita que tá tudo eu certo. consigo direcionar Você ela de uma consegue, maneira melhor. é. Claro que eu jamais, como médico, vou querer impor alguma das minhas crenças, entende? Jamais. O que pode acontecer? Eu preciso, como médico geriatra, conhecer um pouco de todas. Isso é obrigação minha, para que eu consiga direcionar de uma maneira melhor. Mas é obrigatório. Principalmente na geriatria, na oncologia, você tem que O saber médico lidar. entender da Você tem crença que saber. espiritual, né? Quem flerta com cuidado paliativo tem que saber espiritualidade. Porque você vai abordar em algum Eu não momento. sei, a minha impressão é que a finitude absoluta dá mais medo do que você acreditar. Com Não, eu acho que certeza. tem alguma coisa lá. Talvez agora, É. eu acho que eu vou me redimir um pouquinho. Talvez por isso que a doutrina espírita tenha tantos Tenha tanto adeptos, sentido né? e adepto. É. E você acha que daí as pessoas lá, não, agora eu fiquei doente, eu acho que talvez eu vou começar a ir na igreja. É a hora do desespero, pelo amor de Deus, Sem Maria. Nossa, dúvida. muito Não tem comum. Mas faz isso. parte, né? A negociação. É. Não, Deus, por favor, agora me salva, que eu É. juro que eu nunca mais faço aquilo, entendeu? É verdade. Puta, mas não dá pra ter dois convidados tão interessantes. A gente tem que... Não, é verdade. A gente tem que separar, porque olha aí, ó. Agora eu queria fazer mais 4 horas. Não, calma. isso que a Adri tem um outro negócio que a gente não entrou aqui, que eu não entendi nada do que você e a Carla estão fazendo, que é uma outra colega nossa lá. Gente, mas vocês têm Que tempo, estão vocês têm fazendo filho. medicina o quê? Dois. Na verdade. 2 filhos. Não, eles são casados. Um geriatra, outro pediatra. Não, Tem a peraí, história do deixa colaborador. ela Dá falar um muita negócio lá. coisa, Da gente. medicina, o que você e a Carla inventaram Não, lá na agora? verdade, a gente montou a Que eu escola vou de chamar a negócios Carla para aqui mulheres. pra falar com vocês. Escola de negócio. Negócios para mulheres. Bom, deixa eu contextualizar. Então, eu sou pediatra, infecto, trabalhei muito tempo com a gestão, mas eu, neste ano, estou numa transição de carreira. Então, eu acabei saindo da gestão corporativa e priorizando a gestão pessoal. Né? Então, é a gestão pessoal que vai se encaixar a gestão profissional. Não a gestão profissional que vai se encaixar na gestão pessoal. E no meio disso, eu sempre conversei com a Carla, a gente sempre estava meio, algum tempo mais próximo, algum outro tempo não, e eu vi que ela realmente estava no movimento de trabalhar muito com a parte do marketing digital, de trabalhar com cursos e mentorias online, que é uma coisa que me chama atenção. Eu trabalhei muito tempo também com consultoria, certificação de hospitais. Então,
também gosto da parte de mentorias, consultorias, e fui conversar com ela. Falei, me explica melhor o que você está fazendo, como é que é esse movimento, como é que é a entrada digital. O médico não sabe lidar com essa entrada no digital da maneira como está acontecendo, ainda mais nós, da nossa faixa etária, os mais novos até têm uma facilidade maior, porque já começaram nesse mundo. Nós estamos mas os mais novos eu acho que estão entrando de um jeito meio ridículo. Sim, até, né? justamente. Então, Não ridículo, mas raso, É diferente. né? É assim, diferente. do que é diferente porque a são gente tem um gerações diferentes, conhecimento. É que, assim, mas- e essa é a grande diferença. O que aconteceu? A gente primeiro cresceu em conhecimento. E agora a gente tem uma autoridade para explicar esse conhecimento para outras pessoas. Eles querem explicar um conhecimento que não tem ainda. Vão adquirir, mas... né? Nossa, eu nunca tinha olhado desse lado. É exatamente isso. Eles Eles querem isso. explicar um conhecimento que eles ainda eles não não têm. Que eles ainda É. não têm. E daí ficam fazendo aquelas situações lá. Então, Casas. a gente percebendo que eu tenho essa bagagem da parte de gestão e a Carla com essa bagagem agora do digital, e a gente começando e conversando com outras mulheres, ela já está fazendo algumas mentorias, surgiu a ideia de fazer a escola de negócios para mulheres, que é justamente juntar a parte do marketing, posicionamento no mercado digital, com a estruturação da gestão. Porque sem gestão você vai ter o que eu brinco de voo de galinha. Você até vai crescer, mas daqui a pouco você vai cair, porque não vai se sustentar. Mas não necessariamente médicas mulheres. Não são médicas. As É, a nossas Carla, alunas, essa a pessoa que você tá Carla falando, é é médica. uma médica amiga sua. E Isso, ela... nossa colega de turma também. Cirurgiã. Gente, mas Eu, o que eu, que é não, isso? eu não Uma- entendi. é um Houve um podcast gap na minha mente aqui que eu não Doc entendi de onde a Puc Carla Tauano, saiu. Não vou falar o ano. Eu não entendi até agora de onde que a Carla saiu a de gente- super cirurgiã de É. pronto-socorro enlouquecida para chegar aqui. Esse gap tá na minha Vale a vida. pena uma Preciso conversa entender com isso ela. aqui. Não vou dar spoiler. Vamos acho chamar a que doutora Carla aqui. Vale a pena uma conversa com ela, porque é bem interessante essa jornada Gente, que ela o teve. diretor, você tá vendo que a gente tem que publicar colaboridade, a gente tem que... Se você fosse uma história... Se a sua vida fosse um livro, Sua qual seria vida a fosse um história? livro, qual seria a sua história? Ou Escola de Negócios para Escola Mulheres. de Negócios para Mulheres. Cara, então, qual que é? A sororidade é o substantivo. Qual seria o verbo de sororidade? Mas sororidade não é aquela empatia de Sororizar. mulheres? É, não é, Uma coisa sim, é a entre escola mulheres para fazendo mulheres. coisas para Isso. mulheres. Mas a colaboridade Isso não mesmo. é a sororidade. Não, eu tô falando são da outras histórias. agora. O que eu acho que é legal especificamente do projeto da Adriana, se eu puder dar 30 segundos de Pode. pitaco, é que existe um movimento muito feminista que eu acho que ele se perdeu um pouco porque ele vai totalmente contra o machismo. contra o homem. De uma Contra forma... o homem em É. geral, né? E isso que elas fazem não é um movimento contra nada, é um movimento só a favor dos Delas negócios mesmas. de mulheres. Sim. Né? Então elas usam muito uma palavra que eu adoro, que chama egrégora. Né? O Então, que é egrégora? egrégora é quando você junta as pessoas. Que tem um mesmo objetivo, que tem um o mesmo mesmo objetivo. propósito. Isso é uma egrégora. Então, elas têm uma egrégora de mulheres, onde elas vão se ajudando. Então, cada uma Isso. delas com um know-how, cada uma delas de um jeito. A Carla teve lá no Colaboridade fazendo uma palestra sobre interpretação de sonhos, porque a Carla estudou muito arquétipos, muito Jung. A Carla mudou muito a Carla que a gente conhece como cirurgiã. Largou a cirurgia. E ela, Sim, ela- total. hoje ela é uma Total. pessoa assim muito mais entendendo a medicina até um pouco não tradicional, símbolo, simbologia. Não, de uma forma maior, né? Maior. Isso, de uma forma maior. E claro, quando você pega pessoas como eu, que sou geriatra, eu não consigo ficar preso na parte biológica. Você, Até porque você se sentiria um fracassado, né? sem Por que dúvida, que você escolheu o fim da história, né? Sim, não é? É, mas é o que ele está falando justamente. até agora. Ele é a parte lá do entendimento espiritual desse fim dessa vida aí, né? É. Como levar é um fim bonito. E, na verdade, gente, se a gente for pensar, são vários projetos, mas todos eles têm a mesma finalidade, que é olhar para o indivíduo e oferecer para o indivíduo ampliar o seu potencial, ampliar o que ele tem de melhor para aquele momento. Então, seja em qual idade for, seja se você é homem, se é mulher, seja no que for, mas é esta a ideia. A gente, mesmo com a Escola de Negócios para Mulheres, é isso. Gente, você tem conhecimento, você tem know-how. Está aqui a bagagem que a gente está te dando para ampliar
e você voar. Então, se você precisava do empurrão, do impulso, de uma ajuda, é isso que a gente está oferecendo. Se a vida fosse um livro, é a mesma coisa. Você tem guardado dentro de você uma coisa uma história bonita, alguma coisa que você queria compartilhar, mas você não sabe como. Está aqui a ferramenta. Colaboridade é a mesma coisa. Você junta um grupo de pessoas que está muito ligada com os pacientes da terceira idade e eles mesmos, e oferece para eles um subsídio, um momento para impulsionar aquele momento que é muito legal na vida deles. Então, a gente tira o véu do momento que todo mundo deprecia, que é a terceira idade, para transformar numa coisa muito bacana. É para fazer um belo começo do seu fim. Justamente. Que sorte desses botar. 2 filhos que eles fizeram, hein? Ter uns pais tão legais desse jeito. Cara, eu tô impressionado. Enfim, eu tô admirado, de O verdade. Ricardo adora quando mistura espiritualidade eu adoro, e medicina. não, e eu adoro Não é? quando eu vejo Vamos fazer humanidade vamos fazer dentro da doc-talk só medicina. disso. Eu defendo Espiritualidade e isso. medicina? Vamos. Eu defendo isso. Assim, Não, eu tô tava me no congresso esse fim espiritualizando de cada vez semana mais falando nesse o meu podcast aqui. tema da minha palestra, que eu fui até nesse fim de semana no congresso agora, fui convidado, é reumanização da medicina. Mas Então, é esse olhar amplo por Sim. fora de uma coisa que não é só aquele consultório, aquela doença que está Sim, matando, sim. ou uma pandemia que dizimou sim. tantas mil pessoas, tantos milhões de pessoas, né, no mundo dentro de uma pandemia, ou fixado só na doença, mas a gente entender, o biopsicossocial, você escuta isso na faculdade, mesmo nas nossas décadas atrás, a gente escutou essa palavra. Mas era Só que a raso, gente, né? Hoje a em dia tá muito mais espiritualidade, legal. o biopsicossocial, socioespiritual ele veio aparecendo, porque eu não sei se vocês com certeza, vocês são da minha, não falavam no Deus que você acreditava, ou no que você Não. acreditava, ou sobre Não. sua crença. O Não. médico, ele tinha que manter aquele... Você não podia se envolver, Nunca! não é? Você não podia... Você não podia se envolver com o paciente, você tinha que manter a postura. A postura, você não podia chorar. Como que eu vou abraçar ou dar uma notícia de morte para uma mãe Sim, e não vou abraçar, e eu não vou me emocionar com isso? sim. Ou porque eu vou ter que esconder que eu tô emocionado com aquilo? Não é? É. Nós hoje não temos mais essa filosofia. É. Agora se Que emocione. bom. Faz bem para você. Você tem que fazer o teu luto pelo teu paciente. É um processo. Você Eu- acompanha lá 5, 10, 15 anos uma senhora, ela morre. Como é que fica você? Você via toda semana, via mensalmente. Daqui a pouco ela não vem mais. Acabou a tua relação. Você não acha que o médico tinha que ir ao velório? Claro que tem. Então, mas aí que tá. Ao mesmo tempo, você tem que pensar na tua própria saúde. Mas claro, mas é que sim. você tem que compartimentar isso na tua cabeça. Sim. Sim. Mas aí vai Sim. muita terapia. Mas Isso. muita, eu não sei se Isso. você. Muito terapeutizado Eu sou pra muito você ir terapeutizado, compartimentando de isso verdade. aí. Eu falo, porque Mas, Ricardo, quando as pessoas né? não entendem por que eu não quero assistir um filme super profundo quando eu chego de um plantão de 24 horas, eu quero ver Mary Poppins. Eu quero ver coisas voando e passarinhos cantando, porque eu passei durante Claro. 24 horas Sim. diante de dor, morte, sofrimento. Sim. E Perfeito. uma falta, né, e ao mesmo tempo, quando eu me emociono de uma forma, eu tenho que estar compartimentado, isso aí. exatamente. É. Então, eu acho que as crenças, Porque elas são a gente importantes. tem que ser empático, entender a dor do outro, ir no velório do paciente, sim. eu já fui em Mas não alguns. carregar todos os pacientes Não. para a vida, entendeu? Não, É aí certamente que tá a gente tem os mais você ser emocionantes, espiritualizado os e que são mais terapeutizado. que a gente se comove um pouco mais, com certeza, e não tem a ver com idade. Eu abro a minha palestra, inclusive, contando de uma paciente idosa que morreu com... E era um negócio impressionante. E era uma idosa. E é uma coisa que me comove, eu abro a palestra contando aquilo. É uma senhora que ela foi morrer no interior, apesar estava em cuidados paliativos, e por coincidência, no meu plantão, eu perguntei, mas Rosália, o nome dela é esse de verdade, e ela falou assim, eu falei, por que com tanto recurso lá na capital você veio morrer aqui? No interior, ela tampou a traqueostomia e falou, porque meu nome não é adenocarcinoma, meu nome é Rosália. Perfeito. Porque ela era tratada assim no hospital. E eu começo a minha palestra de humanização falando disso. Perfeito. Sabe? Perfeito. Que gostoso saber que tem ainda um monte de gente pra gente compartilhar. Isso aí. Não, mas uma crença na humanidade, Isso mesmo. e no amor.
Né? É A gente isso tá com mesmo. os médicos amigos legais, A gente né? tá, né? Eu acho que a gente é muito legal. Eu acho que a Temos gente médico deve ser legal, de porque a amigo. gente tá atraindo pessoas legais pro bate-papo. Ou talvez é o diretor, que ele tá aqui, ele ama quando a gente aborda assuntos de espiritualidade. Ele já falou 83 Ele palavras já que eu falou não um sei nem monte o de que é. coisa aqui que Ele eu não sei falou nem de o que ele tá André Luiz. falando. Quem que é André Luiz, gente? Livros de André Luiz, você sabe o que é isso? Sim. Claro que eu sei, eu tô brincando. É um Eu estou perguntando espírito pra ele. que você foi o Vamos nosso lar. combinar, que explica- vamos Sim. combinar de fazer Um inteiro sobre isso. inteiro Inteiro sobre sobre espiritualidade. isso. Eu acho que vai ser Eu bem legal. super topo, gente. bem Mas legal. eu já na falei que verdade- o diretor tem que sentar aqui, ele que mais Não, eu já manja falei que ele disso. super não devia ser só diretor, ele devia participar às vezes Sim, dele. eu já falei, convidado. a gente tem que convidar ele pra vir falar, porque é um assunto que ele domina muito. Você sabe que a gente não pode fazer podcast de 3 horas, a gente vai ter que fazer mais um com eles, Sim, eu sei. tá? Gente, Combinado. eu não sei mais nem o que falar, porque eu quero falar mais Não, 2 horas com vamos cada um. encerrar por aqui, Então, porque a vamos. gente tem mais assunto pra falar com eles depois, então cenas do Mas próximo eu capítulo. quero de verdade fazer um podcast sobre isso, eu agradeço muito. Eu achei muito, muito rica a conversa e, principalmente, eu quero muito que cada um fale uma coisa do porquê ainda a gente continuar acreditando em uma velhice melhor e em uma medicina melhor. Ladies first. Eu acho que eu fiz uma live hoje de manhã e falei 3 coisas que acho que são muito importantes, mas uma delas que acho que é o que vale a pena deixar é a crença. Se a gente desacreditar que a gente pode ser melhor, que a gente pode ter uma sociedade melhor, a gente vai sumir como sociedade, como ser humano. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter essa crença que a gente pode e deve fazer melhor. Então, acho que isso hoje é o que me motiva. Eu acredito que eu posso ainda fazer melhor. Eu posso fazer melhor para a sociedade, eu posso fazer melhor para a medicina, eu posso fazer melhor para os pacientes. Então, acho que a gente nunca pode deixar de acreditar que a gente pode ainda fazer melhor. E o nosso melhor é um melhor a cada dia, é um pouquinho a cada dia. Então, se eu conseguir hoje ser um pouquinho mesmo melhor, né, amanhã do que eu fui hoje, já é um grande começo. E se todo mundo pensasse assim, eu tenho certeza que, como humanidade, a gente ia ganhar muito, não só aqui, mas como humanidade. Então, acho que essa crença de que a gente ainda pode e deve fazer melhor é o que me move. Que lindo. Agora, Como quero é que ver, fala doutor depois Carlos, disso, hein? você encerrar isso aí. Você Viu? pediu para falar primeiro, né? É. Gente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito interessante quando a gente não tem uma pauta, porque a gente vai e volta, acelera. Eu falei pra você, não retrocede, vai vamos pra ter cima, pauta. para Eu baixo, acho que- esquerda, eu acho que direita, ficou mais para legal. dentro e para fora. Então ficou muito legal mesmo. Eu acho que vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que dar voz às pessoas, sejam elas quais forem, isso é muito legal. E você me perguntou a nós o que a gente acha da medicina hoje em dia, né? Eu acho que a medicina ela é uma ciência extremamente para e passo com a ciência e com a arte. Você não consegue dissociar a arte da ciência. Existem médicos muito bons, extremamente competentes, mas extremamente científicos que não veem a arte que tem na medicina. E a medicina ela flerta com a arte porque ela é humana. E não existe nada mais humano do que a arte. Você olhar um quadro e se emocionar, você ler um poema, escutar uma música. Então, essa parte mais artística, né? A gente faz isso muito na revista do CRM Paraná aqui, que é a revista Iátrico. A gente faz muita mistura de ciência e arte. Eu acho que isso está faltando. Acho que essas gerações que estão chegando, essas gerações, elas estão muito conectadas, muito online. Elas não põem o pé na grama, não se conectam ao planeta, não escutam os passarinhos, né? Não conseguem ver a Mary Poppins e os passarinhos depois do plantão. Então, o recado que eu posso dar, vou dividir em 2. Os médicos que estão chegando, calma, né? Estão muito acelerados. A medicina, ela é slow medicine. Você tem que ir devagar, senão você não escuta. Passa, o trem passando muito rápido, você não enxerga dentro. Isso é uma coisa fundamental. Segundo, para os pacientes. Existem vários, dezenas, centenas, milhares de médicos bons. Ache um para chamar de seu. Esse médico vai te conhecer e ele vai ser o teu parceiro.
para você não precisar ir a uma emergência com alguma coisa que de repente ele te resolve. A gente sabe que nem todo mundo consegue pagar, a gente sabe que as operadoras de saúde, a gente sabe que o SUS, às vezes o SUS consegue ser até melhor nesse sentido do que a operadora, porque tem o médico de família. De família. Né? As operadoras estão começando. Mas assim, ache alguém que você possa ter como referência. Um médico para chamar de seu. Um médico para chamar de seu. Então, se nós conseguirmos entender que o médico precisa desacelerar e entender de pessoas, e as pessoas conseguem achar um médico que é médico, pronto, acho que a gente consegue já dar uma boa encaminhada no processo. Mais um, né? Pra gente admirar. Mais um na nossa listinha. Mas olha... Mais um grupo. Consegui falar depois dela? Conseguiu. E um casal que a gente vai ter que entrevistar mais. Muito obrigado. Por favor, gente. prometam que vocês vão voltar de novo. Foi muito Voltamos, legal, gente. sim. Obrigada Foi por bem ter legal. aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, Obrigado. gente. Foi Você ótimo. Só traz uns caras fera, né? Cara, a minha palestra é sobre isso, né? O médico filósofo, depois eu falo da Idade Média. Tô falando, a gente deve ser muito legal, porque a gente tem uns amigos muito legais, cara. Sério. É muito legal.